O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere os destaques da primeira sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Veja também os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. No quadro Bastidores, nós vamos entrevistar o conselheiro Emanuel Campelo. Ele vai fazer um balanço da 8ª Semana Nacional da Conciliação. Estes são os destaques de hoje do CNJ em Ação. E a gente começa o nosso programa de hoje mostrando as principais decisões da primeira sessão de 2014 do Conselho Nacional de Justiça. No início da sessão de número 182, a primeira do ano, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, fez uma saudação. Desejo as boas-vindas aos senhores conselheiros, juízes, auxiliares, servidores, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Após a pauta rápida, foi analisado o procedimento de controle administrativo proposto pelos serventuários da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Os servidores questionaram a não participação no Fundo Especial do Poder Judiciário Estadual. O relator do caso, o conselheiro Flávio Cirângelo, considerou que não há irregularidade na administração do fundo, sem a participação dos serventuários. Isso porque, no caso concreto, há duas circunstâncias que me levaram a essa conclusão. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça requerido logrou obter a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado, pelo devido processo legislativo constitucional, portanto, da edição de uma lei estadual que estabeleceu um fundo especial para ações especiais a serem levadas a efeito pelo tribunal, que não se confunde com o orçamento necessariamente com o orçamento próprio do tribunal, onde há a participação dos servidores. Por unanimidade, os conselheiros acompanharam o relator e consideraram o pedido improcedente. Rubens Curado lembrou. A gestão participativa, que vem sendo incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça desde a Resolução 70 de 2009, inclusive está na pauta da audiência pública já convocada para a próxima semana, mas no caso específico, como foi registrado no bem lançado voto do relator, o tribunal vem cumprindo o parágrafo 4º do artigo 2º da Resolução 70, garantindo a participação dos servidores no planejamento orçamentário e na execução orçamentária, mas no caso específico do fundo, e é o tema tratado, existe uma lei especial e que discrimina a composição, e é a lei, o tribunal está vinculado, por óbvio, à lei, e que não obsta também a participação na gestão orçamentária já garantida para o tribunal, que esses temas também sejam discutidos, de forma que, por isso, acho que está preservada, sim, a gestão participativa garantida na Resolução 70 e acompanho o relator. Na sequência, foi analisado um processo administrativo disciplinar do Tribunal de Justiça do Maranhão. A investigação era sobre fraudes na distribuição eletrônica de processos. 4 servidores de São Luís do Maranhão foram afastados do trabalho, mas retornaram após a demora na análise das denúncias. O advogado de defesa alegou que não houve irregularidade. A minha cliente, especificamente, era secretária da distribuição à época, é acusada de ter distribuído o único processo. Tá? É um mandado de segurança que foi distribuído por prevenção. O relator do caso entendeu que houve irregularidades na distribuição dos processos no Maranhão para que fossem desviados recursos da Fazenda Pública. Paulo Teixeira propôs a demissão dos servidores envolvidos. Diante disso, não tenho dúvida da existência de um grupo dentro do próprio tribunal, envolvendo magistrados e os presentes servidores, para a manipulação e distribuição do Fórum de São Luís, forçando-se a reconhecer a responsabilidade dos requeridos no descumprimento dos seus deveres funcionais. O conselheiro Guilherme Calmon acompanhou o relator e lembrou da gravidade do processo. O caso realmente reflete uma gravidade extrema, especialmente no ato de distribuição de novas ações. Ficou devidamente comprovado, como foi bem analisado pelo eminente relator. Rubens Curado também fez um registro ao acompanhar o entendimento do conselheiro Paulo Teixeira. Já deixo aqui um registro, uma sugestão ao nosso corregedor. Se não me engano, a corregedoria, isso já é um ponto de preocupação na corregedoria, nas inspeções, mas que isso seja reforçado nas próximas inspeções da Corregedoria Nacional, nessa análise do sistema da fragilidade dessas distribuições. A decisão foi unânime. Proclamando o resultado. Julgado procedente com a aplicação da penalidade de demissão aos servidores Antônio Felipe Araújo Ribeiro, Simone Castro Veiga Trovão,
Flávio Henrique Silva Balata e Rosângela Quinzeiro de Assunção, todos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Depois foi julgado o procedimento de controle administrativo movido pela Associação dos Magistrados de Minas Gerais. O questionamento foi com relação ao pagamento de diárias. Segundo o conselheiro Guilherme Calmon, houve tentativa de acordo. A advogada da associação lembrou que não há limitação para o pagamento de diárias. Está acontecendo em Minas o quê? O magistrado está sendo suprimido o seu direito ao recebimento dessas diárias, em razão dessa limitação a 2 diárias por semana, a 6 horas, o deslocamento tem que ser superior a 6 horas, e manteve-se a restrição e a ilegalidade ao impor 50 quilômetros do deslocamento mínimo. Guilherme Calmon considerou parcialmente procedente o pedido. O relator ressaltou os seguintes dispositivos. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional autoriza a limitação, seguindo exatamente a mesma diretriz do artigo 114 do Código de Organização Judiciária Mineiro. Ao contrário, sempre se refere às diárias, a lei enseja a interpretação de que elas devem ser pagas integralmente. Flávio Cirângelo também criticou a limitação de diárias. É uma regra que destoa totalmente do conjunto normativo que assegura, evidentemente, a retribuição pelo deslocamento, e de modo que eu vou revisar a voto que eu havia registrado e vou acompanhar o relator. A decisão do Conselho Nacional de Justiça foi unânime. Julgado parcialmente procedente. Nos termos do voto do relator, decisão unânime. Na semana que vem, a gente mostra mais da sessão número 182 do CNJ. Veja agora as notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. O Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça agora passa informações técnicas sobre câncer para auxiliar magistrados. Outras informações com a repórter Natália Soares. As informações serão publicadas no espaço do Fórum da Saúde no portal do Conselho Nacional de Justiça. O material é uma série de estudos técnicos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e traz informações sobre as características e o tratamento indicado para 16 tipos de câncer. O objetivo é disponibilizar aos magistrados informações técnico-científicas da área médica que possam auxiliá-los em suas decisões, principalmente no que diz respeito à concessão de liminares. A ferramenta da repercussão geral e de recursos repetitivos possibilita que uma decisão do STJ ou do Supremo seja estendida a todos os processos parecidos, ou seja, uma única decisão do STF ou do Superior Tribunal de Justiça poderá resolver milhares de processos em tramitação. Com o sistema, os tribunais superiores terão informações seguras que permitirão estabelecer prioridade no julgamento de recursos envolvendo situações que afetam a vida de muitas pessoas. Através do sistema, o CNJ vai receber de todos os tribunais os dados relacionados aos recursos suspensos na origem até o julgamento definitivo. Depois, o Conselho Nacional de Justiça consolidará os dados. Vai classificar por tipo de processo, quantidade, tribunal e tempo de suspensão de cada um. As informações ficarão disponíveis para os tribunais e os operadores do direito. Os testes já começaram a ser feitos. O Conselho Nacional de Justiça vai incluir um campo específico no processo judicial eletrônico para atender a uma solicitação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Secretaria pediu para identificar o sexo da vítima na ação criminal com o objetivo de facilitar a coleta de dados sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Com isso, será possível, por exemplo, saber quantas foram assassinadas e quais condenações foram determinadas pela Justiça. A base de informação poderá auxiliar a Secretaria na formulação de planos e políticas públicas voltadas ao combate da violência doméstica. Quer saber dos principais assuntos nas redes sociais e como acompanhar o CNJ? Confira agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. A data foi criada em 2005 com o objetivo de chamar a atenção para o crescimento do número de casos da doença. Só no Brasil são cerca de 500 mil novos casos todos os anos. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial.
É o CNJ aproximando justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre o Dia Internacional de Luta contra o Câncer. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Acompanhe o nosso calendário. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. Nos dias 13 e 14 de março, será realizado o Encontro Nacional do Sistema Socioeducativo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 21 de março, vai ser realizado em todo o país a Semana Nacional do Tribunal do Júri para julgamentos de crimes dolosos. No dia 20 de março, vai ser promovido o Encontro Brasileiro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais. O evento será em São Paulo e faz parte de uma parceria entre o CNJ, Sebrae e o CRJ. Nós vamos fazer agora uma rápida parada e na volta eu converso com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação do CNJ. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é o coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação do CNJ. Bom, inicialmente, muito obrigado pela presença e vamos falar já da 8ª Semana da Conciliação que foi realizada ano passado, finalzinho do ano passado, né? O balanço foi extremamente positivo. Eu diria que, em termos gerais, nós tivemos a melhor Semana Nacional de Conciliação. Nós tivemos mais de 200 mil acordos efetivamente homologados, foram realizadas mais de 370 mil audiências em todo o país. Então, sem dúvida, foi um balanço muito positivo. Isso mostrou um crescimento tanto no aperfeiçoamento de servidores e magistrados em técnicas de mediação, isso provavelmente pela criação e desenvolvimento dos núcleos permanentes, tanto que nós tivemos esse ano também um recorde quanto ao êxito na homologação dos acordos, chegamos a 54% dos processos e, além disso, nós tivemos resultados numéricos expressivos, né? Tivemos mais de 1 bilhão e 67 milhões de reais homologados, né? Então, eu acho que a 8ª semana ela vem numa crescente. Ela é resultado de tudo que vem sendo feito desde a criação do CNJ nesse esforço pela cultura da paz. O senhor citou um ponto que eu acho extremamente interessante, que é essa questão da capacitação do agente que está ali para participar dessa conciliação, como o agente mesmo, o orientador, e tem sido feito cada vez mais um treinamento com essas pessoas, né? Sem dúvida, principalmente após a Resolução 125. Essa resolução obrigou os tribunais a criarem núcleos de conciliação, núcleos permanentes. Então, esses núcleos, eles investem não só na realização desses procedimentos conciliatórios, mas também na capacitação dos servidores. Não adianta nós querermos ter resultados expressivos sem capacitação. E isso já está comprovado. Os tribunais que investem na capacitação dos seus magistrados e servidores são os tribunais que têm melhores resultados. Então, o CNJ tem realizado, em parceria com os tribunais, vários cursos de formação de mediadores, supervisores e instrutores em mediação, como uma forma de tentar multiplicar essa cultura da conciliação em todo o país. E assim,
cada vez mais os membros do Poder Judiciário estarem capacitados. Não adianta aquela velha audiência de conciliação que se fazia antigamente, que era exigida no Código de Processo, que o magistrado chegava na audiência e perguntava, tem proposta? Não, não tem proposta, encerra a audiência, recebe a defesa. É mais uma coisa proforme, né? Um proforme, quer dizer, isso não trazia resultado nenhum. A partir do momento em que magistrados e servidores são capacitados, os resultados passam a ser melhores. Traz um incentivo. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu falo numa melhoria, não só em sentido, no sentido do número de processos em tramitação no Poder Judiciário, da carga sobre os magistrados, mas, assim, acima de tudo, numa melhor prestação de serviço ao cidadão. Nós observamos que sempre, quando, ao final de uma conciliação bem sucedida, bem conduzida, as duas partes saem satisfeitas. Elas saem dali com o seu problema resolvido. Então, nós temos que pensar não só nessa questão do fluxo de trabalho, mas, acima de tudo, numa melhoria, numa melhor prestação jurisdicional ao cidadão. O senhor citou aí, nesses números, 54% dos acordos homologados, que são mais de 200 mil, é isso? Isso, mais de 200 mil. Quando o senhor fala em homologados, são aqueles que tiveram efetivamente um acordo que foi resolvido ali. Agora, não necessariamente os outros, a partir daquele momento, não significa que não foram resolvidos. Eles podem ter um tratamento, as pessoas, as partes, no caso, podem ainda continuar esse assunto. Não foi resolvido naquele momento e homologado. Exato, ali. Muitas vezes, dependendo da complexidade do problema, e isso é muito bem tratado nos cursos de mediação, são necessárias várias sessões para que as partes comecem a se entender. Então, muitas vezes, você tem nesses 46% aí restantes, você pode ter, isso aí está incluído, muitas vezes o não comparecimento de uma das partes, eventualmente essa situação em que não foi possível chegar a um acordo naquele momento. A pessoa ficou de pensar melhor, isso, um pouco nada mais, impede que depois as próprias partes se aproximem, até mesmo fora do Poder Judiciário, e resolvam um problema. Então, muitas vezes esses 46% acabam dando um direcionamento futuro, para que se tenha uma conversa e se chegue a uma solução. A maioria dos processos, na verdade, não precisaria ter se tornado um litígio, poderia ter sido resolvido de forma amigável se houvesse comunicação entre as partes. Conselheiro, um outro ponto, o CNJ tem esse marco da Semana da Conciliação, mas ela não está restrita, essa possibilidade da conciliação não está restrita a essa semana, né? Que isso fique claro também. Não, né? De forma nenhuma. A Semana Nacional, ela é organizada pelo CNJ, realizada pelos tribunais, magistrados e servidores, mas é, na verdade, uma tentativa de conscientizar a própria sociedade, os membros do Poder Judiciário e também a sociedade. Mostrar que é possível chegar à solução dos seus problemas sem a necessidade de um processo judicial. Então, nessa semana é feito uma espécie de mutirão. É um mutirão, mas nada impede que os tribunais organizem seus próprios mutirões durante o ano, muitas vezes mutirões mais especializados para determinada área, por exemplo, na Justiça Federal, mutirões sobre o sistema financeiro de habitação, sobre aposentadorias em parceria com o INSS, enfim, vários aspectos pontuais podem... Por exemplo, agora nós teremos, se me falha a memória, em Alagoas, um mutirão para resolver os processos de tribunais do júri, que são processos que muitas vezes se arrastam por longos anos em primeira instância. Então, tudo isso pode e recomenda-se que seja realizado pelos tribunais. Semana Nacional é um marco, é uma forma de divulgar esse trabalho que vem sendo feito em âmbito nacional. Mas os tribunais, em seu âmbito regional, têm ampla liberdade para organizarem seus próprios eventos. E o próprio cidadão também buscar a conciliação. Sem dúvida, sem dúvida. É uma tentativa também de conscientizar o cidadão, as grandes empresas. Não é? A verdade é que muitas vezes nós tínhamos uma realidade em que as empresas enviavam representantes para as audiências completamente despreparados, que muitas vezes traziam, às vezes, até uma proposta boa, mas a forma como a proposta era apresentada era feito de forma um tanto ofensiva. E a outra parte simplesmente não aceitava por isso. Não era exatamente o valor em discussão, mas a forma como foi apresentada. Então, até as grandes empresas estão se conscientizando que precisam capacitar também os seus representantes.
E isso vem sendo feito paulatinamente. Quais os tribunais que se destacaram aí na resolução desses conflitos, ou seja, nessa conciliação, na verdade? São tribunais, na verdade, que sempre se destacam bastante, que eu diria São Paulo, Distrito Federal. Tanto São Paulo quanto Distrito Federal têm núcleos permanentes muito bem estruturados, né? O TJDF aqui sempre foi um parceiro aqui do CNJ nessas iniciativas. O Tribunal de Justiça de Minas e o do Rio Grande do Sul. Bahia também, na região Nordeste. Então, poderíamos citar esses tribunais. Todos eles têm desenvolvido um bom trabalho, né, nessa área. Novidades para 2014? Bem, 2014 o que nós pretendemos é dar continuidade a esse trabalho, principalmente continuando a capacitação de servidores, formação de mediadores, instrutores e supervisores em mediação. Realizaremos agora, nesse primeiro semestre de 2014, a segunda edição da Competição Nacional de Mediação, que esse é um evento que será provavelmente em São Paulo, voltado às universidades, uma forma de tentar incentivar os cursos de direito a adotarem essa disciplina como obrigatória, passarem a ensinar os alunos de direito conciliação e mediação, que é um problema gravíssimo que nós temos hoje no ensino jurídico nacional. Teremos também o Encontro Nacional dos Núcleos, provavelmente já mais para o final do semestre, que aí serão a reunião de todos os núcleos de conciliação do país, com o objetivo de trocar experiências e difundir boas práticas, o que mais pode ser melhorado nesses centros. E tentar conseguir melhores resultados ao final do ano, na 9ª semana. Eu acho que é uma crescente, a tendência é realmente melhorar, os tribunais têm se especializado cada vez mais e as estatísticas mostram isso. Se nós olharmos as estatísticas, desde a primeira Semana Nacional, nós vemos uma evolução, sempre uma evolução. Isso é um trabalho que é mérito também de todos os conselheiros que compraram essa briga e tocaram essa pauta no passado, sem dúvida. Bom, vamos torcer para que todos esses planos, esse planejamento de 2014 se efetive e que nós possamos aí conversar mais vezes sobre esses números que realmente representam aí um excelente trabalho. Obrigado, conselheiro. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos conferir agora mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça contabilizou em 2013 mais de 135 milhões de reais em acordos de conciliação realizados com mutuários do Sistema Financeiro de Habitação no país. O objetivo do CNJ é estabelecer metas de trabalho para os tribunais e estimular mais acordos entre devedores e financiadoras do sistema. Guilherme Calmon, conselheiro do CNJ, esclarece o impacto dos acordos. Que envolve também não só a questão econômica de valores, mas principalmente a segurança e a tranquilidade que esses mutuários passaram a ter por terem regularizado e resolvido seus litígios com a Engea, com a Caixa Econômica Federal. Então, de fato, é uma questão social que está sendo atendida através dessa ação que o CNJ vem desenvolvendo. O Sistema Financeiro Habitacional foi criado em 1964 para facilitar o acesso da população de baixa renda ao sistema da casa própria. Mas nem todos conseguem levar este financiamento até o final e acabam perdendo o imóvel ou indo parar na justiça. Ano passado foram realizadas 7.193 audiências de acordo com os inadimplentes, 147% a mais do que o previsto pelo CNJ em 2013. E o objetivo é também, em 2014, nós estabelecemos essas metas, planejarmos ações concretas que possam permitir o atingimento dessas metas e, ao final do ano, mais uma vez, conseguimos resultados positivos, de modo a, quem sabe, conseguir minimizar o problema relativo à solução dessas ações através, especialmente, da conciliação. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo CNJ em Ação. Até mais!